vídeo de hoje, nunca mais vou gravar vídeo. Tem uns fãs que gostam de mim. Nunca vou ganhar like. Tem gente que gosta de mim. E são meus fãs, mas eu acho que você não gosta de mim, nem meu fã. Eu nem vou mais falar disso. Tá? Vamos primeiro apresentar vocês. Eu vou botar pro meu coração. Eu vou me mudar em Joinville.